Bom dia, Austrália! Boa noite, Brasil! Primeira live do ano, estamos ao vivo. Bom dia para quem está na Austrália, boa noite para quem está no Brasil. Hoje é feriado na Austrália, então se você não está trabalhando, você precisa assistir essa live. Se você está trabalhando, provavelmente você está recebendo o dobro. Por muito tempo, eu trabalhei no feriado e recebi o dobro do salário, gente. Então, sejam todos bem-vindos. Marcelo em Curitiba, Vicky Wellington, Prime Achará, boa noite. Ah, feriado em São Paulo também. Ó, o Anderson falando, hoje é feriado em São Paulo. Então, vocês precisam assistir essa live de hoje se vocês ainda estão no Brasil. Principalmente quem está em São Paulo e é feriado, não tem desculpa. Por que eu decidi fazer essa série de lives que vamos ter nos próximos dias? Eu andei olhando os grupos do Facebook, olhando que as pessoas que acabaram de chegar ou que chegaram há alguns meses, né, estavam falando. E também comecei a ler vários comentários. E fiquei meio incomodada, sabe, com os comentários. Então, por isso eu decidi trazer brasileiros que estão aqui na Austrália, que já passaram pelos mesmos perrengues que vocês que acabaram de chegar estão passando. E hoje conseguiram uma estabilidade, né? Conseguiram atingir o objetivo, conseguiram atingir a meta, né? Do que vieram atrás, né? Quando mudaram para a Austrália. Então, vou chamar nossos convidados de hoje, o Walter e a Jéssica. Sim, temos um casal hoje para contar a trajetória, a história deles, né, desde o Brasil até a Austrália e os momentos atuais, tá? São histórias incríveis que eu vou trazer para vocês nos próximos dias. Vou salvar, Gui, vou salvar a live, mas é importante vocês estarem aqui ao vivo comigo, para caso quiserem interagir, tiverem alguma pergunta diretamente para o Walter e para a Jéssica, vocês podem escrever, tá? Do lado aqui dos comentários tem o ponto de interrogação, vocês podem enviar a dúvida de vocês enquanto a gente estiver aqui conversando do lado aqui do comentário, tá? Porque enquanto a gente estiver falando, pode ser que a sua mensagem ela se perca aqui no chat. Tá bom? Então, escreva sua dúvida ali no ponto de interrogação do lado do comentário. Vamos ver se eles já estão ao vivo, já estão aqui assistindo para chamar eles. Vamos lá. Chamar o Walter e a Jéssica para essa live incrível. Como é que tá a câmera aqui? Bom dia! Bom dia! Como vocês estão nesse feriado sem trabalhar? Muito bom, né? Feriadinho, sim, nada mal. Sim, a gente tá aproveitando. Já vamos ter a sexta off também, estamos aqui só de boa. Já emendamos. Ah, que maravilha, gente. Sejam bem-vindos à live de hoje. Essa quinta-feira, convidei vocês para a gente conversar sobre a trajetória, né? A história de vocês desde o Brasil até os momentos atuais aqui na Austrália, né? Eu acho muito importante trazer essas histórias, porque a gente vê muitas histórias de recém-chegados, né? E muita gente acha que as coisas acontecem da noite pro dia, né? Que é muito fácil, que é muito rápido e que as coisas fluem naturalmente, e na verdade não é assim. Então, por isso, eu resolvi chamar vocês, que quando eu postei a live, eu já vi ali os comentários, falei, gente, escolhi o casal certo para trazer. Muito obrigado por ter convidado a gente, tá bem feliz de participar e compartilhar um pouco da nossa história, né? E a gente sempre gosta de motivar as outras pessoas, ou quem tá no Brasil, ou quem tá aqui, tipo, se você ainda não conseguiu o visto, uma hora vai chegar, continua no caminho que vai dar certo, vai dar certo. Vamos começar as apresentações, então, tá?
quem é a Jéssica, quem é o Walter, de onde vocês são do Brasil, quantos anos vocês têm, onde vocês moram atualmente. A Jéssica. Então, meu nome é Jéssica, eu sou natural de Porto Alegre. Que mais? Morei 4 anos em São Paulo, fiz faculdade de publicidade e propaganda lá, e depois eu consegui um trabalho em Brasília, onde eu morei mais 4 anos. E então a gente lá em Brasília se encontrou, se reencontrou, na verdade, e decidiu vir para a Austrália. Atualmente a gente mora em Launceston, na Tasmânia, que é o estado mais no sul da Austrália, que é assim bem friozinho no inverno aqui. E a gente não mora na capital da Tasmânia, que é Hobart, a gente mora na segunda maior cidade aqui, que é Launceston. E é isso, uma vida bem tranquila, uma vida que a gente gosta. E a Jéssica é uma pessoa que fala muito, ama passear, ama comer, ama estar com os amigos. E é isso. Bom, eu sou natural de Curitiba, mas já morei em várias cidades do Brasil. E a última cidade que eu morei bastante tempo, foi Brasília, onde eu fiz minha faculdade de Engenharia Civil. E assim que eu me formei, a gente se mudou para a Austrália. E já estamos aqui há quase 5 anos. Uhum. Estou mais tímida que a Jéssica. Por que vocês decidiram vir para a Austrália? O que estava acontecendo no Brasil que impulsionou vocês? Surgiu essa ideia assim, quero morar fora, quero ir para a Austrália? Uhum. Eu trabalhava numa agência de ajuda humanitária na área de comunicação. E no meu trabalho tinha muitos eventos internacionais, tinha muita gente de fora que vinha para participar e eu sempre ficava muito limitada, porque eu não sabia falar inglês, eu não podia participar desses eventos, então eu sentia assim muita necessidade de aprender. Todos os meus colegas praticamente já falavam inglês. Então eu via assim que eu estava ficando um pouco para trás e eu não, mesmo estudando no Brasil, eu não conseguia ter a fluência. Na verdade, o meu inglês assim, olha, quando a gente chegou aqui era 0. Eu brinco, eu sempre falo com isso com ele, que o meu inglês era the books on the table, porque eu não sabia nada. Eu fiz a provinha da escola quando você chega aqui na Austrália de nivelamento e eu fiquei no beginner, que era o nível mais iniciante que tinha. Então, eu comecei literalmente do 0, eu não sabia fazer uma estrutura, uma frase, eu não sabia nada, assim, praticamente, sabe? Então, ter essa consciência de que o inglês ia me trazer novas oportunidades foi o que me motivou realmente a vamos encarar, vamos mudar e vamos vir para a Austrália. E também no Brasil, quando você vai aplicar para uma vaga assim, sempre pedem, inglês intermediário ou inglês e alguma coisa. E eu pensei, mano, não tem inglês. Mercado muito competitivo, eu falei, a gente precisa aprender a falar inglês. Então, eu tinha vários amigos que já tinham morado fora. E eles sempre compartilhavam a experiência deles assim, nossa, muito bom morar fora, muito bom aprender a falar inglês, tipo, você consegue se comunicar com as outras pessoas de outras culturas e aprender muito mais. Então eu sempre ficava nessa assim, nossa, um dia eu quero ter essa oportunidade também de ir para fora e aprender a falar inglês, né? Queria só No complementar. que o Walter trabalhava? Eu era professor de matemática no Brasil, tipo, professor particular, assim. Enquanto eu fazia faculdade, eu também dava aula de matemática. Tipo, eu terminei a faculdade e a gente veio, então não tinha experiência como engenheiro civil no Brasil. Pode falar, Jéssica. Não, só ia complementar que essa decisão de vir para a Austrália, a gente não tinha dinheiro, a gente trabalhava, a gente era como a maioria que está no Brasil, ralando muito para poder pagar as contas, se virar. Nossa família, tipo, humilde, não tinha rios de dinheiro para poder, ok, vocês querem ir, então a gente ajuda e vocês vão. Então a gente começou com muito planejamento, literalmente com mais de 1 ano de antecedência. A gente começou a procurar as agências, começou a assistir tudo que tinha sobre a Austrália no YouTube, pesquisar sobre as cidades. A gente já tinha um casal de amigos que morava em Sydney e eles incentivaram a gente. E depois que a gente achou uma agência que a gente teve confiança, a gente parcelou o visto, a escola, no caso, a gente veio em visto de estudante separado, porque nós dois queríamos aprender inglês. Então, a gente parcelou, a gente foi pagando aos pouquinhos, tudo conforme a gente podia. A gente economizava muito, a gente não saía, a gente tentava... Ele dava muita aula, fazia hora extra. Tudo que a gente podia economizar, a gente economizava, porque a gente estava muito focado no visto, assim. A gente estava muito focado, a gente quer ir para a Austrália. Se demorar 1 ano e meio, a gente vai esperar.
e a gente vai atrás disso. Foi o que a gente fez. E a gente estava noivo nessa época. E a gente ainda ia casar no Brasil. Então, pensa aquela loucura, assim, de ter que casar, se despedir da família e vir para cá. Então, foi bem desafiador. Esse foi o ano de 2017, que a gente só passava pagando boleto, assim, o ano inteiro. Boleto. Até a passagem para vir aqui para a Austrália, a gente dividiu no cartão. Então, foi tudo, assim, muito, muito bem planejado. Eu acho que toda a nossa jornada, assim, antes mesmo de vir para cá e desde os anos que a gente está aqui, foi tudo com muito planejamento. Certo. E quando vocês chegaram aqui, porque vocês ficaram todo esse tempo planejando, se organizando financeiramente, né? E aí vocês nunca tinham morado junto, acredito eu. Não. Primeira vez. A história de vocês é muito parecida com a minha e do meu marido. A gente também estava noivo, a gente começou a se planejar mais de um ano, lá por 2013, 2014, e aí a gente veio para cá e era a primeira vez que a gente ia morar juntos. A gente se casou 2 dias antes de embarcar para a Austrália. A gente casou 10 muito parecido. Dias. Foi bem parecido. Então, bem parecido. Muito parecido, né? E aí vocês chegaram em Sydney. E como é que foi os primeiros dias, assim? Um mix de ansiedade, frio na barriga, desespero, alegria. Quais foram as sensações? Eu acho que eu tava bem feliz, assim, tipo, a gente chegou num sábado, no domingo a gente já foi lá no Opera House, assim, tipo, mano, tudo que tu via por foto, assim, realizou ali. Tu tá ali no momento, assim, caramba, Opera House, que cidade linda e tudo mais. Mas depois começa a busca por emprego, né? Porque a gente não veio com muito dinheiro. Então, já começou aquele, nossa, a gente tem que arrumar um emprego essa semana, porque senão a gente não tem dinheiro para a próxima semana. Então, foi um mix de muita alegria por estar aqui, mas, tipo, aquela correria para tentar achar um emprego logo. Foi isso mesmo. E o primeiro ano, eu acho que, tanto no casamento, de estar morando junto, é muito desafiador, assim. Você tem que se adaptar a muitas coisas. E a gente, não era só a adaptação do casamento, era a adaptação de uma nova língua, de um novo país, de novos amigos, de você não ter sua família, não ter o seu trabalho. Você acaba perdendo, não perdendo, mas você desapegando de muitas coisas nessa mudança, né? No primeiro ano, a gente morou com um casal de amigos nossos, e a gente morava bem afastado da escola, a gente trabalhava o dia inteiro, era muito desgastante. A gente saía tipo 6h30 da manhã e a gente chegava 11h30 da noite em casa. Então, o primeiro ano foi muito, muito, muito desafiador, assim. E nesse primeiro ano, vocês trabalharam no quê? Nossa, aí tem uma lista aí. A gente trabalhava com... Começa a lista, Walter. Começa a lista para encorajar a galera. O primeiro trabalho que eu peguei foi de labor, né? Na obra, assim. Na obra fazia de tudo. Carregava terra, quebrava concreto. Era tudo, fazia de tudo. Aí eu consegui uns trabalhos também de... A gente colava papel de parede. Esse era bem fácil, mas era bem legal. Colava papel de parede. Já peguei... Foi o primeiro que eu fiz forklift. Eu tinha forklift driver, a license, né? Então, tipo, eu conseguia trabalhar em alguns shows, assim. Tipo, só descarregando o caminhão, que era bem legal também. Só fazer um complemento, para ter essa license, você tem que fazer uma prova. Você tem que saber um pouco de inglês para manejar esse equipamento. E ele estudava o tempo inteiro no trem, as perguntas, as respostas. Então, tipo, não foi assim, super fácil, chegou, fez o ticket de forklift. Não, tipo, foi muita dedicação para tirar e não é barato também. Então, tinha que guardar dinheiro só para contextualizar, assim. Mas depois conseguiam uns jobs que pagavam um pouco melhor por hora. Que era menos desgastante do que o de labor, né? Tipo, era menos físico, era mais da máquina ali. Eu também já fiz vários cleaners com a Jéssica. A gente fazia, no começo a gente fazia cleaner no final de semana, assim. A gente ia junto, ela fazia, sei lá, a cozinha, os quartos, e eu ficava com a sala e o carpete e os vidros da casa. Então, domingo a gente trabalhava junto e durante a semana eu fazia o labor e ela fazia o cleaner dela. E no final de semana a gente estava sempre trabalhando ali para juntar o dinheirinho do visto para poder renovar, né? Vocês já estavam pensando em renovar, então? Sim, a gente fez uma consulta com a agente de imigração quando a gente tinha 3, 4 meses aqui. Bem no início. Bem no início. A gente já tava, tipo, querendo renovar, porque 6 meses, tipo, não dava para aprender o inglês, assim, tipo, de ficar fluente. Até hoje, eu acho que tem muito para aprender.
Em 6 meses a gente ficava muito, tipo, trabalhando muito com brasileiro. E, tipo, não dá. 6 meses pra mim, pelo menos pra mim, assim, não deu pra aprender inglês em 6 meses. Então a gente já queria estender pra gente poder curtir mesmo a vida aqui, né? Tipo, começar a viver. Porque os primeiros 6 meses é tipo, escola, trabalho, trabalho, escola, escola, trabalho. E no final de semana tenta dar uma descansada da semana inteira que tu trabalhou e chegou em casa muito tarde. A gente já tá precisando renovar assim, né? E vocês ainda faziam cleaner no fim de semana, né? A gente acha que o fim de semana, agora a gente vai, né? Vou lá na Opera House tomar uma cerveja, né? Vou descansar. Você se joga lá e não sai mais. No sábado a gente descansava e no domingo era tipo, saía de casa às 7 horas da manhã, fazia lá o End of List, que é bem tranquilo, né? Bem facinho. Pesado. Para quem não está familiarizado, eles estão falando sobre trabalho de faxineiro, né? Cleaner é trabalhar como faxineiro. Então, tem vários tipos de cleaner, né? Você pode trabalhar limpando casa, escritório. Você pode limpar a casa quando os moradores estão deixando a casa. Você pode limpar a casa depois que ela passou por obras. Então, tem vários tipos, né, de limpeza que a gente nem imagina. Jéssica trabalhou como cleaner, então, todo esse período, enquanto o Walter estava trabalhando como cleaner, como tudo que era possível, é isso? Sim, eu estava trabalhando como cleaner, mas eu também sentia que meu objetivo ao vir para a Austrália era aprender inglês. E meu inglês não estava evoluindo. Tipo, 6 meses eu ainda não me sentia confiante em muitas coisas. E daí eu decidi, não, eu vou ir para o hospitality, né? Vou começar a trabalhar em restaurante. No Brasil mesmo eu já falava que eu queria ser garçonete, assim, brincando, atender os clientes, ganhar gorjeta, eu imaginava essa coisa assim. Só que quando eu consegui o trabalho no café, eles pagavam muito mal. Tipo, o cleaner você ganhava ali na época uns 22, 25, e o café que eu tinha conseguido era, sei lá, 17, 18, então dava uma desmotivada, assim, sabe, pra mim, trabalhar no café. E depois eu consegui o trabalho de caixa num restaurante libanês, muito na cara de pau, porque eu não tinha inglês suficiente para ser caixa, você tem que atender todo mundo, né? Confundi os pedidos dos clientes e ganhava muito pouco. Mas daí eu fiquei muito no impasse de voltar pro cleaner para ganhar melhor. E daí eu ia ter que arranjar tempo para estudar inglês ou tentar continuar na vida de hospitality ali, no caso de waitress, né? De garçonete e ganhar pouco. E para mim, assim, o ganhar pouco me desmotivava muito mais do que o meu inglês não tá evoluindo. Eu decidi voltar pro cleaner e tentar estudar por conta própria. Eu comecei a ouvir muito podcast, mesmo sem ouvir. Então, eu tava limpando a casa de alguém, fazendo alguma coisa, e eu tava ouvindo alguma coisa em inglês o tempo inteiro para tentar aprimorar o meu inglês. Então, eu fiquei 1 ano e meio praticamente, não, um pouquinho mais de 1 ano só no cleaner, e depois eu consegui um emprego na Zara, na loja, como assistente de vendas, assim, né? E daí foi muito bom, eu ficava no provador, só dando aquela plaquinha com os números para as pessoas, perguntando, tipo, how did you go? Tipo, como você foi com sua roupa? Só elogiando, vendedora brasileira. E só fazia, daí foi mais tranquilo, daí eu fui aprendendo, eu fui criando mais amizades com pessoas australianas, e daí o meu inglês criando mais confiança também, né? Criando mais confiança em falar. Foi isso mesmo. E daí a gente foi melhorando um pouquinho ali, um pouquinho aqui, tentando ler, né, inglês. Isso. Foi assim. E qual foi o momento que vocês perceberam, agora vamos mudar para uma regional, não vai dar certo aqui em Sydney, temos que mudar para outra cidade para conseguir nosso visto? Acho que desde aquela primeira entrevista que a gente fez com a agente de imigração lá nos 3 meses, ele deu 3 lugares que a gente poderia ir, que o visto era um pouco mais fácil do que em Sydney. Ele tinha falado Darwin, Tasmânia ou Adelaide. Aí a gente, tipo, naqueles primeiros 6 meses, a Jéssica já queria, tipo assim, na hora que ele falou Darwin, ela falou, vamos pra Darwin. Tipo, a gente não tinha dinheiro guardado, não tinha nada. Nem conhecia. Ele falou... Nada. Ele falou assim, o lugar mais fácil para vocês conseguirem isso em 2018, ele falou, vão para Darwin.
ele é engenheiro civil, vocês fazem o skill, não sei o que lá, e vocês vão conseguir. Daí eu falei, bora. Pra mim, eu já ia assim, ó, na semana seguinte. Literalmente, eu tava muito focada. Tipo, a gente vai conseguir, não importa onde precisar ir nessa Austrália, a gente vai. Eu não sabia nada, não sabia muito de Darwin, não sabia que era um calorão, não sabia nada, assim, praticamente. Não importa, a gente vai. Aí veio a voz da consciência, né? Pra gente falar, ó, se a gente for pra lá, fica lá um mês sem trabalhar, porque a gente não conhece nada, não conhece nenhum brasileiro, nada, não sabe de nada de lá. O que vai conseguir ficar um mês sem trabalhar? A gente, acabou o dinheiro, acabou, não tem como. A gente vai voltar pro Brasil sem nada. Aí a gente decidiu que a gente ia ficar em Sydney até a gente, na próxima renovação, a gente ia renovar para Sydney mesmo. A gente ia estudar lá 2 anos, juntar dinheiro e fazer tudo que a gente precisasse fazer para poder mudar para uma regional depois, para qualquer outro lugar que a gente precisasse, assim, que desse visto mais fácil. E a gente pelo menos ia ter um dinheiro, a gente ia ter mais conhecimento, a gente ia ter mais inglês, a gente ia ter mais vivência de Austrália e a gente ia sobreviver melhor numa regional do que naqueles primeiros 3, 4 meses que o cara falou, vai para uma regional que vai dar certo. E foi isso que a gente fez. A gente renovou o primeiro visto, a gente tinha 5 meses de inglês e quando a gente renovou, eu renovei para fazer um VET de 2 anos de gerenciamento de projetos. E no final dos 2 anos desse curso, eu consegui fazer o reconhecimento do meu diploma de engenheiro civil com Engineers Australia. Aí, assim que eu consegui, a gente fez uma outra entrevista com a gente de imigração, assim, e ela falou, a gente não queria mais estudar, a gente não queria mais visto de estudante, a gente falou, não, a gente quer ir para um lugar que a gente não precisa estudar, e ela falou, vai para Tasmânia, que na Tasmânia você pode trabalhar 6 meses e conseguir aplicar para o 491. E aí, como a gente tinha acabado o VET, a gente conseguiu aplicar um visto que dava... A gente poderia trabalhar full time por 1 ano e 6 meses, que é o 485, né? Então, eu já tinha reconhecido o meu diploma, a gente tinha um visto que poderia trabalhar full time, e a gente falou, tá, a Tasmânia, você não precisa estudar, vamos para Tasmânia, então. Aí eu comecei a aplicar para várias vagas aqui de emprego, né? Comecei a aplicar lá de Sydney mesmo. E eu comecei a ver que lá em Sydney eu trabalhava nos telhados, assim, limpando o telhado. Depois desses labours e tal, eu peguei um trabalho que era só limpar telhado de escola pública. E eu coloquei isso no meu currículo. E eu comecei a perceber que as pessoas que me ligavam eram para empregos assim. Tipo, eu vi aqui que você tem experiência em telhado, você quer vir aqui fazer um trial? Aí o primeiro que me ligou, eu falei, tá, eu vou fazer um trial. E ele falou 1 semana. Eu falei, tá bom, eu vou. Aí eu peguei minha malinha de 5 quilos ali, botei minhas roupas. A fronteira da Tasmânia estava fechada quando ele me ligou, por causa do Covid, naquela época assim, a Tasmânia fechou por 1 ano e pouco. E abri na outra semana. Eu falei pra ele, beleza, eu vou comprar um voo aqui e eu vou. E ele, tá bom. Aí eu arrumei minha malinha, vim pra cá e nunca mais voltei pra cima. Me deixou lá. Sério? Com o apartamento inteiro, com todas as roupas, as chuteiras, as coisas dele. 3º andar, sem elevador. Tive que vender tudo, fazer a mudança. Foi uma maravilha, como vocês podem imaginar. Vim fazer um trial e nunca mais. Mas, tipo, esse primeiro trabalho era para pintar telhado. Então, a gente fazia manutenção, assim, do telhado e depois pintava, assim, de uma cor diferente. Então, esse foi o meu primeiro trabalho aqui na Tasmânia. E o fato deles terem aceitado você ter mudado de Sydney para lá, né, para ir, né, para onde você tá, não tinha mão de obra na Tasmânia, não tinham pessoas na Tasmânia que poderiam fazer esse trabalho. Eles trouxeram você de Sydney para Tasmânia. Acho que a Tasmânia ficou fechada por tanto tempo, assim, tipo, a galera que morava aqui talvez tenha voltado para a cidade dos pais ou para ficar mais perto da família. Muita gente saiu e eles estavam procurando alguém. E eu só me dispus, eu falei, mano, eu tenho que ir para Tasmânia e a gente precisa de um emprego lá, né? Eu falei, eu vou, arrumo esse trabalho, porque nossa ideia era, tipo, mesmo que a gente tivesse um dinheiro guardado, assim, pra gente sobreviver por um tempo, quando você muda com alguém trabalhando já, é muito bom, porque, tipo, você já começa a receber, já consegue pagar ali o aluguel, não fica aquela ansiedade, assim, eu preciso conseguir um trabalho para pagar as contas, porque as contas aqui chegam toda semaninha aqui, ó, toda semaninha bate na porta. Então, a gente precisava de alguém trabalhando. Então, a gente decidiu que
assim que um dos dois conseguisse o trabalho qualquer trabalho aqui na Tasmânia, a gente ia mudar. E esse trabalho era a gente foi para Hobart primeiro. A gente não veio direto para Launceston. Uhum. Certo, entendi. Não conhecia essa história, achei muito interessante, assim, porque parece, na minha visão, parecia que estavam mais tempo aí. Mas vocês mudaram para Tasmânia depois que a gente mudou aqui para Adelaide e muito parecido assim o período que a gente decidiu, né, que ia depois com uma regional, né? Porque a nossa decisão também foi em 2018, né? Onde a gente sabe, né, entre 2018, em 2018 e 2020, eu acredito, teve um grande movimento, né, de todos os imigrantes, estudantes internacionais para as regionais. Muita gente saiu das cidades grandes para as regionais em busca, né, do visto permanente, porque, enfim, vários fatores, né, de pontuação e facilitação, né, das regionais para conseguir o visto permanente. E aí vocês estavam morando em Hobart. E o que aconteceu para vocês mudarem para uma cidade menor que Hobart? Porque Hobart já é bem menor, né, que Sydney, né, comparando Sydney é a cidade mais populosa, né? E Hobart, não sei quantos habitantes tem Hobart? 400 mil? Não sei, mas é bem menor que Sydney. Bem menor, né? Compara. E aí vocês mudaram para uma cidade menor ainda. Quando que isso aconteceu? Quando a gente veio para Tasmânia, a gente tinha duas opções, né, de visto. Seria o visto regional, 491, assim, mas não era um visto permanente residente. É um temporário. E tinha a opção do permanente direto, né? A única diferença dos dois é que, tipo, para conseguir o permanente direto, eu tinha que trabalhar na minha área. Não podia fazer qualquer trabalho, eu tinha que trabalhar na minha área. Então, desde que a gente se mudou, mesmo eu trabalhando no telhado, trabalhava no telhado de dia e à noite era no SIC aqui, aplicando para todas as vagas possíveis e impossíveis de engenheiro. Todo dia eu mandava uns 10 currículos assim, pouquíssimas pessoas me responderam, mas a gente só precisa de uma oportunidade, né? De uma ligação. E foi isso que aconteceu. Eu fiquei aplicando enquanto a gente estava trabalhando, eu trabalhava nos telhados. Aí um dia uma pessoa me ligou e falou: aqui é o Rob da Fulton Hogan, e ele me explicou assim, falou: você aplicou para essa vaga de Graduate Engineer, não sei o quê. E a gente conversou um pouco, e aí eu consegui, tipo, vou resumir aqui, depois posso contar detalhado, mas depois dessa ligação eu consegui uma entrevista pessoalmente para outra semana, e eu consegui o trabalho aqui, e o trabalho não era para Hobart, era para Launceston. E ele falou: eu queria te oferecer a vaga. Depois da entrevista, me ofereceu a vaga e eu falei: tá, eu aceito. Então a gente teve que se mudar de Hobart para Launceston. Foi por isso que a gente se mudou. E essa só vai, né? Ela fica sabendo depois, ela só vai. Não, eu fico nos bastidores, assim, super apoiando. Não, vamos procurar. Eu amo procurar vaga. Eu sou a pessoa que gosta do SIC, gosta do real estate, gosta de ficar pesquisando. Então, eu ficava lá procurando trabalho para ele, tentando ajudar também, revisando o currículo, fazendo cover letter, fazendo aquele selection criteria. Todas aquelas papeladas que tinha que fazer, eu estava sempre ali nos bastidores tentando ajudar. E eu tinha que fazer as mudanças, as malas, vocês já viram, né? A parte mais chatinha ficou comigo. Mas eu acho que, tipo, no casal é isso, né? Os dois têm que estar juntos no mesmo objetivo, né? Então, cada um faz uma parte, tipo, no final sempre vai dar certo. Sim. A gente teve sempre isso muito claro, assim, de que a gente era um time, assim, nós dois. Então, tinha momentos que ele estava trabalhando mais e eu estava mais focada em estudar, que eu tive que fazer o PT também. Em outros momentos foi o contrário, ele tinha que tirar mais nota no PT e eu estava focada no trabalho. Então a gente sempre foi revezando, um ajudando o outro e bem planejados, assim, focados no que a gente queria, né? Depois que a gente veio para cá, para Tasmânia, no caso foi ele trabalhar na área, depois eu fui atrás também e depois foi, no caso, o PR né? Só fazer todo papelada, aplicar, e depois teve a casa, então muitas coisas assim, step by step, né? Tudo bem planejadinho pra gente conseguir conquistar essas coisas. E entre conseguir o trabalho e aplicar pro PR, a gente teve que fazer o PT, né? O famoso PT. Que foi um pesadelo, assim, foi a parte mais tensa pra gente, não foi fácil. Foi e não tem
Cara, eu acho que foi um desafio bem grande para mim, assim. Quando a gente veio para cá e eu não tinha experiência de engenharia civil, quando a gente conversou com as pessoas, quando a gente conversou com as pessoas, eles falaram: "Ah, tem que reconhecer o diploma", e eu sempre achava que eu não ia conseguir reconhecer meu diploma porque eu não tinha experiência no Brasil. Eu tinha isso na minha cabeça assim, e a Jéssica sempre falava: "Não, você vai conseguir reconhecer, não, você vai trabalhar como engenheiro", e eu ficava sempre assim: "Será?". Sempre ficava um pouco com essa dúvida, né? Então, depois, o primeiro, quando eu reconheci o diploma, já foi assim, ó, um alívio. Foi tipo, nossa, deu certo. Primeiro passo. Só que aí, depois, mudamos para Tasmânia. Ah, legal. Consegui um trabalho na área. Awesome. A gente vai conseguir. Falta o PTE. Aí, fui fazer o PTE. Fiz a primeira vez aqui na Tasmânia. Eu fiquei com 60... Eu tinha que tirar 65 em todas. Eu fiquei 64 em duas bandas lá de... Eu acho que era o writing e o listening, não sei. Mas não consegui a nota de primeira, assim. Aí aquilo eu acho que me desestimulou, assim. Aí toda vez que eu ia fazer a prova de novo, eu já tava meio assim, essa prova. Já ficava nessa tensão. Eu fiz mais 5 vezes a prova para poder conseguir os 65. Esse eu acho que foi um dos maiores desafios. Ninguém vê, assim, o que a gente passa, né? Porque a gente não posta muito, assim, né? A gente gosta de falar das coisas boas, assim. Mas Claro. o PTE eu acho que foi bastante desafiador. Foi bem difícil. É verdade. Um E ainda pontinho, né? E cada vez que você faz a prova, você não tem garantia que você É, vai tirar a nota e são mais $400, né? Toda vez que você faz até você conseguir a nota. E consegui. a Jéssica também teve que fazer a prova, é isso? Mas ela fez de primeira. Jéssica é top. Outro patamar, outro patamar. Outro nível, É. né, de pessoa. E aqui na Tasmânia não tem a prova do PTE na cidade que a gente morava. Então, É. todas as vezes que ele tinha que fazer, a gente tinha que viajar 2 horas e meia de carro, combinar com alguns amigos pra gente dormir na casa deles. Obrigada. Muito obrigado, porque amigos. nos acolheu. E tudo, assim, era gasto, tinha que comer, tinha tudo que envolvia toda vez que a gente ia e fora a prova, né? Então, foi uma época bem desgastante. E quando saiu o resultado, nossa pensa num alívio, assim, numa alegria. A gente pulava como se fosse, assim, sério, a maior conquista que a gente poderia ter foi essa nota, assim. Então, foi um momento bem especial. Esses momentos, né, que a gente passa fazem a gente valorizar ainda mais, né, a nossa jornada e todas as Sim. conquistas. Uma pessoa mandou uma pergunta aqui, ela fez uma pergunta assim: é meu aluno da mentoria. Foi difícil validar o diploma de engenharia? Eu acho que a pergunta seria, não é questão de difícil, né? Quanto tempo levou, né? Porque a gente sabe que, né, eu não vejo como uma questão de dificuldade, né? As pessoas confundem ser Uhum. difícil com levar um tempo para as coisas acontecerem, né? E todo o processo sair e dar certo. Uhum. Eu acho que, como eu já tinha meio esse bloqueio, assim, que eu achava, não vai dar certo, será que vai dar certo? Sempre tinha essa dúvida de que se eu ia conseguir ou não. Eu sempre fui deixando para depois, né? Falei, vou deixar pro mês que vem, vou começar mês que vem, vou começar ano que vem, em janeiro eu começo. Aí até que chegou a época que eu tinha que escrever os 3 episódios de carreira, né? Tipo, para validar o diploma de engenharia civil, você tem que escrever 3 episódios de carreira. E eu escrevi 2, eu mandei para uma amiga minha revisar assim, ela falou, não é isso que eles querem ver do episódio de carreira. Aí eu fiquei, mano, eu gastei, sei lá, uns 2 meses escrevendo esses 2 e não tem nada a ver. Aí eu tive que começar tudo de novo. Então, entre eu começar a escrever e sair mesmo, assim, eu aplicar a aplicação e sair, o resultado foram 2 semanas, porque eu paguei para furar a fila, assim, né? Tem um negócio que você paga e você fura a fila, eles analisam o teu caso um pouco mais rápido. Mas demorou uns 6 meses, assim. Então, mas, tipo, tem que pegar tem alguns templates aí que as pessoas usam, você escreve e tem que revisar. Mas não é. Agora que passou, não é um bicho de 7 cabeças. Tipo, agora que deu certo, Não, acho que. agora que você tem mais domínio do inglês, né? Que você já está mais tempo na É, Austrália, trabalha na área, né? Você olha para trás e vê, gente, eu passei todo aquele trabalho, mas na verdade não era tão complexo assim. É porque realmente você não tinha o conhecimento que você tem hoje. é. Mas é um pouquinho trabalhoso, sim. Tipo, reunir toda a papelada e fazer a aplicação é um pouquinho trabalhoso, sim.
Não deixe para a última hora. Se você precisa rápido, não deixe para a última hora. Já começa entra no Engineers Australia, ele tem lá um passo a passo de como fazer, só segue o passo a passo que dá certo. Uhum. E agora vamos falar da Jéssica. Como conseguiu o emprego na área? Aqui na Tasmânia, eu acho que o que foi um diferencial, quando ele começou a procurar trabalho na área, a gente decidiu fazer uma consultoria para melhorar o nosso currículo e também o nosso LinkedIn. Então, isso foi assim um grande diferencial para a gente, porque também nos deu orientação de como agir na entrevista, como saber responder as perguntas. A gente fazia o que a gente achava, a gente não tinha assim um norte direitinho. E depois disso, a minha primeira oportunidade veio através do LinkedIn. Foi numa dessas conexões. Eu consegui um trabalho temporário numa escola que eu trabalhava no departamento de comunicação e engajamento com a comunidade. E eu fiquei 8 meses na escola, era um trabalho temporário. E eu queria conseguir um trabalho permanente. E daí eu tava indo atrás, às vezes a gente acaba metendo os pés pelas mãos, né? Foi o que aconteceu comigo. Eu consegui um trabalho numa agência de marketing, de publicidade, e foi uma experiência péssima. Saí da escola que eu relativamente gostava, ganhava bem, e fui para o trabalho de uma agência só porque eu queria um trabalho permanente, com salário anual e férias e tudo mais. E foi muito ruim. Foi uma experiência assim que acho que em alguns lugares, nem todo lugar as pessoas vão ter essa abertura para alguém que é de fora. E lá foi um lugar que eu fui muito podada por não ser australiana, sabe? Então lá fiquei só um mês, só o período, como fala? Probatório? É o período de experiência, depois saí e a escola que eu trabalhava, comentei com o pessoal da RH e eles foram muito de boa e me acolheram de volta, voltei para a escola que eu trabalhava, fiquei mais 3 meses lá. E depois eu falei, não, vou tentar alguma coisa a mais. E comecei a aplicar para jobs para trabalhar no governo. Muito cara de pau, gente, sou muito cara de pau. Daí fui tentando. A primeira entrevista que eu fiz era um trabalho administrativo. Fui para entrevista. Aqui eles fazem muito um painel, né? Que é uma mesa redonda com várias pessoas te fazendo várias perguntas. Sério, eu achei que eu tinha ido muito bem na entrevista. Assim, eu falei, não, arrasei, eu vou conseguir essa vaga. 2 semanas depois, ou 2, a mulher me mandou e-mail, me ligou, não me lembro. Me mandou e-mail, falou, não, você não conseguiu. Quando já começa unfortunately. Já falou que eu não tinha conseguido. Daí eu fiquei, poxa. Beleza, né? Passou o tempo, mas eu não desisti de aplicar para as vagas no Council, né? E apliquei para uma outra que era muito mais relacionada à comunicação e também a parte administrativa. E nessa eu fiz a entrevista. Acho que eu nem estava tão confiante quanto a primeira, que eu fui muito confiante. Mas, assim, consegui responder tudo. Aqui eles valorizam muito os valores da empresa, né? Os valores do council. Já tinha um direcionamento mais ou menos de como falar, como responder. E essa eu consegui, essa vaga, uma vaga permanente também, para trabalhar especificamente para a galeria de arte, para o museu. Então, tipo assim, coisas que eu gosto muito. Fiquei muito, muito feliz. E agora, literalmente, assim, eu tô na minha área, né? Assim, e eu agradeço muito a Deus, né? Que nos guiou, nos ajudou. E a gente por ir atrás, assim, pesquisar, estudar, tentar ver como que o australiano gosta de um currículo, como que eles gostam da cover letter. E foi muito bom. Tem sido muito bom. Já tô 1 ano e 1 mês lá. E é isso. Ai, que legal. Você falou, eu sou muito cara de pau, né? Eu vou na cara e coragem, mas eu acho que é isso mesmo, sabe? Vocês dois, né? Vocês meteram a cara, vocês foram sem medo, não ouviram. Provavelmente vocês devem ter ouvido várias pessoas falar, não vai dar certo, não, você tem que passar por isso, por aquilo, para depois funcionar. E vocês não deram ouvido, vocês fizeram de vocês. O plano do casal, foco, objetivo e segue em frente, independente do que você está falando. A gente veio com medinho, sim. A gente ouviu bastante coisa ruim da Tasmânia. E a gente ficava, mano, será? Véio? Eu acho que cada pessoa tem uma experiência diferente. Quando a gente
chegou aqui, a gente ouviu muita coisa ruim. Ah, não tem trabalho, vocês não vão conseguir trabalhar na área de vocês, blá, blá, blá. Falei, mano, vou aplicar para todas as vagas que tiverem aqui. Uma pessoa que me ligava, eu consegui, velho. Mas toda mudança, eu acho que gera um medo, assim. Não é um medo, né? É uma... Como é que é o nome? Ansiedade, assim, pelo novo, né? Que você não sabe. Você sai um pouco da sua zona de conforto, tá lá em Sydney, pô, trabalho, de boa, todos os teus amigos, um monte de brasileiro, muito legal. Aí tu vem pra Tasmânia, que não tem muito brasileiro, e chega aqui e já escuta coisas negativas, assim, do lugar, e tu fala, será? Mas tem que continuar, né? Seguir o plano. Porque a gente já mudou do Brasil para a Austrália, né? A gente já saiu da nossa zona de conforto. E aí mudar de novo, tipo, sair de novo, recomeçar de novo, né? Para uma cidade que vocês não conheciam ainda também, né? Então vocês Nunca... mudaram conhecido de novo, né? Mas aí ficaram, tudo deu certo, tudo funcionou. Aqui. Quero saber de vocês. Vocês acham que para as pessoas que estão se planejando a vir para a Austrália, o ideal seria ir para uma cidade grande, como a gente fez, vocês fizeram, né? Foram para Sydney, e depois ir para uma regional? Ou vocês acham que, pela opinião pessoal de vocês, o ideal é ir direto no foco e ir para uma regional? Que eu fale a minha opinião, talvez o dele seja diferente. Eu acho que vai ser, pelo menos aqui na Tasmânia, que é o estado que a gente tem experiência, né? Vai ser bem difícil se alguém vir direto para cá sem inglês. Sydney é uma cidade grande, eles já estão acostumados com a diversidade, com gente de todos os lugares, eles já estão, assim, tecnicamente um pouco mais preparados para te ouvir e falar um pouco mais devagar, ou ter o accent. Aqui, ainda mais no interior, que é onde a gente mora, eles não estão acostumados com muita gente de fora. Então, eu acho que vai ser muito mais desafiador se alguém vir direto para cá, se não tiver inglês. Mas se você tiver inglês... E experiência, acho que... Com certeza vai falar, se você tem inglês, meu filho, vai direto para regional, não perde seu tempo. Foca no visto e vai ser ruim no início. Vai ser ruim na cidade grande e vai ser ruim na cidade pequena. Não ruim, não é ruim, mas é que assim, vai ser desafiador. Né? Talvez seja desafiador e muito bom. Entendeu? Só que acho que o início, assim, independente se for na cidade grande ou cidade pequena, como a gente falou, né? Vai ter os desafios e depois você vai passando, você já vai estar adiantado, assim, se você tem o inglês e já chega na regional. E se você tá no Brasil e tem a profissão na lista, já faz o skill, meu filho. Faz no Brasil, porque daí você já vem muito mais adiantado, entendeu? Porque daí você já chega aqui, ó. Você já tá ali, ó, encaminhado. Eu acho que essa é uma diferença das pessoas que vêm de outros países, das pessoas que vêm tipo, o pessoal que vem da Índia, cara, os bichos já vêm preparados, assim, já vêm com a pastinha, assim, tudo pronto para fazer o skill assessment e já aplicar o visto. Acho que a gente, assim, no Brasil, a gente não recebe muito esse feedback, assim, quando tem esse site que faz isso, se você vai para a Austrália, não tem muito um guia, orientação. Assim. Muita orientação. Você chega aqui muito assim, vou fazer o de estudante, já vou renovar para mais um de estudante, vou ficar mais um de estudante aqui. O pessoal dos outros países que eu vejo assim, ele já vem focado, assim, já sabem de tudo, todo o caminho, Então, Walter concorda com a Jéssica. Eu acho que foi muito bom. O que aconteceu com a gente de ir para Sydney e depois vir para uma regional foi excelente. Aconteceu, deu certo. Se a gente tivesse vindo para cá direto para Tasmania, ia dar certo? Talvez ia dar certo também. Mas, cara, é difícil essa aí. Falar para pessoa vem do Brasil, vem direto para Tasmania. Eu iria primeiro para Sydney. Se eu soubesse todo o meu caminho agora o que aconteceu, eu iria para Sydney primeiro. Eu sempre digo assim, né? Se a gente tivesse vindo direto com uma regional, a gente teria pensado, como que seria a vida em Sydney? Se a gente foi direto para Sydney, né? E aí a gente já sabe como é que é ter vindo para uma regional. Então a gente já viveu, né, aquele momento de, gente, cheguei na Austrália, Opera House, cheguei, né? É isso. Passei, né? Tá rodeado de água, Bondi, Manly. Vivi a experiência de uma cidade grande, me senti na Austrália. Agora segue o plano. Né? Eu acho que a gente sempre vai ter essa sensação de que deveria ter morado lá, deveria ter ficado lá. E a mesma coisa quando a gente
faz processo de imigração para a Austrália, né? E consegue o PR, consegue a cidadania. Eu acredito que sempre vai ficar, né, aquele dilema na cabeça. Ai, como que seria se eu tivesse ficado no Brasil? Como que seria se eu fosse agora para o Brasil, né? Sempre vai ter, né? Bichinho na nossa cabeça, né? Chamando a gente, mas a gente tem que viver o momento, né? Viver o agora, o que a gente está passando, né? Ter orgulho da nossa trajetória e não ficar pensando no C, né? Que isso só vai trazer gatilhos, né, na nossa vida. E aí eu quero saber de vocês também outra coisa. Vocês falaram tanto de Tasmânia, né? Moraram em Hobart, agora moram. Como é que fala o nome da cidade mesmo? Eu já fui e eu não consigo pronunciar. Eu acho que é Launceston. Mais, né? Ela trabalha no, né? Fala aí, Jéssica. Eu acho que eles falam Launceston. 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 Isso. E o que vocês mais gostam da Tasmânia, no geral, não só das duas cidades, porque vocês já conheceram vários lugares, né? Eu já fui para Tasmânia, mas eu nunca morei aí, eu fui a turismo. Eu quero saber de vocês o que vocês mais gostam da Tasmânia. De chegar no trabalho em 10 minutos. Brincadeira. É muito bom, tipo, o trânsito aqui, eu gosto muito que o trânsito aqui não é tão caótico quanto o de Sydney. Eu gosto que as coisas aqui são perto, tipo, vou pro meu trabalho, 15 minutos eu tô no meu trabalho. Hoje a gente mora um pouquinho mais longe, sim, mas é tipo 15, 20 minutos. O quê? A mas pé, de bike, de carro? Não, de carro. De carro. Pega a rodovia aqui, aí tipo uns 15, 20 minutos, está no trabalho, não tem trânsito, tem muitos lugares lindos por aqui, tipo praia, montanha, tem muita natureza que é muito bom no final de semana, assim. O que mais? A gente gostou das oportunidades que a gente teve aqui, que a gente não teve em Sydney, assim, tipo, principalmente de trabalho. Eu acho que em Sydney também tem muita concorrência para as vagas de trabalho, né? O que, tipo, para tu conseguir uma vaga de trabalho, tu tem que ter uma experiência, tipo, lá em cima, assim, né? Não todas as vagas, é claro, né? Mas eu acho que aqui a gente teve muitas oportunidades boas de trabalho, que a gente gostou bastante de ter vindo para uma cidade menor que deu essas oportunidades pra gente, né? Eu concordo, assim, eu gosto muito daqui, que é tudo muito perto. Se tu precisa ir na casa de um amigo, ir no mercado, qualquer lugar que tu precisa ir, vai ser 10 minutos de carro, 15 no máximo. Se você anda 1 hora de carro, você já tá na outra, já atravessou metade do estado. Então é muito tranquilo, assim. Essa vida de interior, de cidade pequena, a gente acabou realmente se acostumando. A gente já foi para Sydney 2 vezes para visitar e a gente falou, nossa, que caos, tipo, muito cheio, assim, sabe? Então a gente gosta da vida calma. Alguém perguntou se neva aqui na Tasmânia. Sim, neva na Tasmânia. Não na cidade que a gente mora. Não aqui onde a gente mora, tipo, não no quintal de casa, mas nas montanhas neva muito. E é bem frio no inverno aqui. É bem frio. Bem frio. O frio não incomoda vocês? Tudo bem o clima? Eu não gosto muito que o dia é muito curto, né? No inverno. Eu acho que é pior o dia ser curto do que o frio. Anoitece, tipo, 4h40, 5 horas. 4h30 já tá começando a ficar escuro, assim. Não tem muita coisa pra fazer no inverno, né? Tipo, durante a semana e tal. Vem pra casa e é isso. Em compensação, no verão, tipo, tá anoitecendo 9h30. Maravilhoso. Muito. Amo o verão na Tasmânia. Muito bom. Muito bom. Viu, gente? Neva, mas tem o verão também. Isso. Né? Trabalhando no inverno, assim, pensando no verão já. Isso. O verão é bom, o verão é bom, o verão é bom. E se vier visitar a Tasmânia, vem no inverno. Quer dizer, vem no verão, não vem no inverno. Vai aproveitar mais, né? E o ano de 2022, né, foi muito marcante para vocês, porque várias coisas aconteceram. Eu tenho acompanhado, né, o Instagram de vocês, então eu vi que o Walter ganhou prêmios, vocês compraram uma casa. Então, conta um pouquinho do que aconteceu em 2022. Cara, 2022 foi um ano bem cheio, assim, pra gente, né? Eu acho que foi todas as realizações, assim, tudo que a gente fez em 2021 para chegar em 2022 e tudo acontecendo assim. Cara, eu ganhei 2 prêmios que eu nem esperava, assim. Tipo, o prêmio de... Como se fosse o graduate que se destacou, assim, no trabalho, que, sei lá, um bom funcionário, tipo, que começou agora na indústria e foi muito bom. Eu ganhei um que era da Tasmânia, do estado da Tasmânia, pela
Associação Pavimentação. Pavimentação da Austrália. Eu ganhei um desse e o outro foi da região sudeste da minha empresa, da empresa que eu trabalho. Eles têm uma premiação assim no final do ano fiscal e eu ganhei esse também. E foi muito legal que eu pensei, cara, como assim, como um brasileiro que nem fala a língua dele direito, assim, eu tô aprendendo, mas tipo, eu acho que a gente se desdobra assim, ó. A gente faz, não tem, não tem um outro rapaz que chegou agora no meu trabalho que eu vejo ele assim trabalhando e falo, cara, será que eu tô fazendo errado ou ele que tá fazendo certo? Eu fico assim, tipo, a pessoa chega no horário e sai no horário dela. Beleza. Tipo, não deu, faz amanhã. E eu não consigo, tipo, eu não sei se eu tô fazendo certo ou ele tá fazendo errado. Eu faço o meu e é isso. E eu gostei bastante que eu ganhei esses 2 prêmios. A gente construiu a nossa casa, depois de muita procura, assim, e foi muito bom mudar para nossa casa, assim, depois de 4 anos de Austrália, você vê tudo que a gente passou no começo, assim. Muito, muito, muito especial, assim. Muitas coisas. A gente também não foi para o Brasil em 2021, 2021, né? Por causa do Covid, todas as fronteiras fechadas. E a gente não tinha realmente se planejado, não tinha comprado passagem para ir ano passado, mas por circunstâncias da vida a gente teve que ir de última hora e foi muito, muito bom. A gente foi de surpresa para as nossas mães, a gente chegou no Dia das Mães. A minha sogra tá ali comentando, emocionante. Foi emocionante mesmo, assim, pra gente poder rever todo mundo. E a gente recebeu o nosso piá quando a gente estava no Brasil. A gente Lembro. Eu tava na casa, a gente tava na casa dos meus pais, assim, e, tipo, chegou da janta e recebi um e-mail, assim, caramba, velho. Sim. Foi muito bom, muito velho. legal. A gente pôde comemorar com eles, que a gente agora era residente permanente. A gente veio pra cá, assim, tipo, super saltitando no voo, assim, muito feliz, muito contente. Então, foi muito, muito, muito bom, assim. Ver a nossa família, voltar a confiar, voltar pra cá, sabendo o que a gente queria. Antes mesmo da gente, acho que foi em dezembro de 2021, tipo, um pouco antes, a gente já sabia que a gente queria comprar uma casa depois que a gente conseguisse piar, né? Então, ao longo dos últimos anos, a gente já vinha guardando dinheiro, tanto para viajar, para o que a gente precisasse, a gente já vinha guardando para, no futuro, comprar uma casa. E a gente colocou como objetivo de ter uma reunião, né, com o pessoal que entende de casa, para a gente aprender mais. Começamos a seguir pessoas que falam sobre o assunto, que sabem sobre o mercado imobiliário. E então, assim que o PR saiu, a gente já tinha, assim, uma lista de casas que a gente gostaria de fazer inspection, para a gente ver, começar a entender se tinha muita gente nas inspections, se tinha pouco nas visitas. E foi o que a gente fez. A gente voltou para a Austrália. Segunda, terceira semana, a gente já estava procurando casa. Demorou aí uns 3 meses. A gente ficou olhando uma aqui, olhando outra ali, vendo, negociando preço. E depois a gente deu oferta, né, na nossa casa. E a oferta foi aceita. E daí foi só emoção, né? Assim, foi muito, muito, muito legal. Foi muito rápido o nosso processo para casa também. Como nós dois, a gente trabalha full time, a gente tinha toda papelada já. E em um mês a gente conseguiu mudar. Então foi muito, muito rápido. A gente teve que quebrar o contrato da casa que a gente alugava, que a gente amava. E a gente conseguiu comprar uma casa muito parecida com a nossa antiga casa. Então foi muito legal. Ai, que legal, gente. E a Carol perguntou aqui, mas eu acho que vocês já responderam, que vocês decidiram então ficar definitivamente aí na Tasmânia. Não. Não. Não? Não. 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 Mas É. a casa é mais um investimento do que uma Investimento. tipo, essa casa é a que eu quero morar para sempre. Não, tipo, essa é a nossa primeira essa é casa. a primeira. E a gente não precisa morar aqui para sempre também. Isso. A gente tem muito claro isso. Quero morar perto da praia, eu quero. A gente quer. Meu filhinho tiver 3 anos, que Vai vai correr na pelo praia, mar. não tem essa. Então a gente gosta muito daqui agora, a gente sabe, a gente está aproveitando muito aqui onde a gente está e curtindo muito a casa também, mas a gente não teria nenhum problema daqui 3. A gente não é apegado. A gente não é apegado.
Então a gente alugaria essa casa e mudaria para outra. Então nossos planos no momento são de continuar aqui na Tasmânia, mas não é uma coisa assim para sempre. Para sempre é uma coisa assim muito forte. Né? Para sempre é muito tipo para sempre. Venham para Perth, sim, já estou convencida eu posso de ir ir para Perth. ano que vem. Olha, se o Walter conseguir uma entrevista de emprego, ele vai e não volta. A Jéssica não cai mais nessa. Não deixa mais. Não cai mais nessa. Não vai mais sozinho. Deixa eu ver aqui as perguntas. Se vocês tiverem perguntas, vão enviando, tá? Ali do lado dos comentários no ponto de interrogação para eu não me perder. Tá, vamos lá. A Lucena perguntou quantos anos vocês têm? 30. Nós dois temos 30 aninhos. 30. Parece menos, mas é 30. Vieram com 25. É isso? Estamos aqui com 25. Uhum. Tá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui pra gente finalizar. Nossa, foi muito legal. Adorei conversar com vocês. A Dani perguntou qual é o nome do site para ver sobre a validação do diploma. Cara, acho que é no site do Engineers Australia e tem... Posso mandar depois, mas eu não lembro o site certinho. Acho que deve ser engineersaustralia.com. Ou ele comenta no post que você fez da live. Posso colocar lá o link. Coloquei ele no chat só para a pessoa dar uma pesquisada no Google, mas depois você pode comentar lá na live. Alguém perguntou mais pra cima ali se foi sponsor nosso visto de nosso PR. Não. Foi sponsor da Tasmânia, né? Sim. É um 90, mas é um sponsor do estado. Não é da minha empresa. Eu não tô ligado à minha empresa. E uma coisa muito legal relacionada ao nosso PR é que a gente tinha em mente que precisava de uma pontuação muito alta, assim, sabe? Para conseguir um 90. Tipo, não vai pro 90, vai pro 491 que você ganha 15, deixa a pontuação ficar mais alta. E a gente sempre foi muito pesquisadora, assim, sabe? Por conta própria. A gente sempre leu muito o site da imigração. A gente era muito com o pé atrás de confiar só no que um agente poderia falar. A gente sempre ia muito atrás. E nisso a gente decidiu aplicar um 90 com 65 pontos. Que é o mínimo. A pontuação mínima do estado. E 65, assim, a nossa pontuação juntos, e o estado deu mais 5. Então, no total, foi 70, né? O combo. E a gente conseguiu ser chamada em 10 dias. Um convite, né? Muito rápido. Então, eu acho que, assim, não para quem vai tentar aplicar, vir para cá, não coloca umas barreiras na sua cabeça de não vou conseguir porque eu só tenho 65 ou 70. Tipo, vai, tenta, sabe? Eu acho que é muito válido tentar. Perguntaram aqui qual agência que a gente aplicou. A gente fez sozinho. Por conta própria. Por conta própria. Isso. Economizamos grana, galera. Compramos a casa. Olha só, Gabriela perguntou quanto tempo da chegada na Austrália até o PR? 4 anos e 3 meses. 4 anos e 3 meses. Isso. Muito bom. E uma última pergunta para a gente finalizar, tá? Eu não sei se está aqui ou foi no chat, mas... Cadê? Tá. Durante este tempo, né, de 4 anos e 3 meses, vocês foram renovando o visto de estudante? Vocês falaram um pouquinho no início, né, que fizeram uma renovação do visto de estudante. E foi isso? E foi isso. Foi só uma. E o próximo já foi o 485, que é o... Graduate. É isso. E depois já foi o PR, já. Quando a gente aplicou o 485, foi bem, assim... contra tudo e contra todos, né? Porque ninguém apoiava a gente aplicar o 485 depois de um VET, falavam na época que era só depois de um Master, enfim. Mas a gente foi atrás e aplicamos também por conta própria e deu certo. Então, por isso que eu digo, leiam o site da imigração, galera. Tá, agora uma última pergunta. O Valdeir, acho que chegou agora na live e ele tá perguntando se vocês fizeram... Vocês tentaram a prova do IELTS ou fizeram só PT? Só PT. Alguma
razão específica porque escolheram o PT e não a Ah, IELTS? acho que a gente começou a estudar pro PTE e falou, não vamos trocar agora, né? Vamos pro PTE. Não tem uma razão, assim. E porque falaram que era mais tranquilo. Tem um fã-clube de vocês aí no chat? Ah, deve ser São minha lindos irmã. assim mesmo ou foi só pra live? Minha irmã. Eles são lindos mesmo. Tem um fã-clube aí, gente. Quem chegou agora na live, essa live vai ficar salva ali no feed, então vocês podem reassistir desde o início, né? O Walter e a Jéssica contaram a história deles, desde o Brasil até os momentos atuais e tiraram várias dúvidas, tá? De quem estava online. Gente, obrigada por estar aqui no feriado, né? Obrigada pela disponibilidade. Eu sei que a vida é corrida, não tanto aí na Tasmânia, né? Mas vocês trabalham duro, né? Nos dias que tem que trabalhar, vocês estão ali trabalhando full time. Aproveitem o feriado, né? A gente tá em uma fase agora na Austrália em que a gente pode, né? Curtir o feriado, a gente pode aproveitar esse momento, se dar o luxo a tantas coisas, né? Depois de tanto tempo de luta para chegar onde a gente chegou. Isso. E obrigado por ter recebido a gente aí na live. Sim, foi muito legal. Espero ter ajudado. Se precisarem, pode mandar pergunta aí pra gente depois, que a gente fica muito feliz em ajudar e responder e, sei lá. E se precisarem, pode mandar pra gente que a gente responde. Ai, maravilhoso, gente. Obrigada. Bom feriado, bom fim de semana para você. Você também. E vou deixar salva essa live, então vocês podem assistir também e compartilhar. Tá bom? Compartilhar depois. Um beijo. Obrigado. Tchauzinho. Tchau. Beijos. Beijo.